Gente, nós vamos falar de Fórmula 1, afinal de contas, ontem teve o GP São Paulo em Interlagos, o Alex Ruffo está aqui com a gente quer todos os detalhes do que aconteceu na pista, mas o que interessa é o que rolou fora dela, certo, meu querido Rufão? E aí? Bom dia, Paulo, bom dia a todos aqui do Morning Show. Exatamente, foi uma corridaça, vitória do George Russell, já tinha vencido o Sprint Race, venceu a corrida também, mas fora dela, e você estava lá, Paulo Matias, depois eu quero também perguntar, porque eu comentava o seguinte, existem dois tipos de cobertura, a laboral, que fui eu para trabalhar realmente, arregaçar a manga, e a lifestyle, que Paulo Matias, conversando com fashion total, conversando com Lewis Hamilton, circulando pelos boxes, teve até uma história que, a exemplo do que aconteceu, Paulinho, em 1970, quando sumiu a taça Gilles Rimet, parece que sumiu por um tempo também a taça, mas depois entregaram de volta, levaram de volta, que tá aí a foto para quem acompanha por vídeo, Paulo Matias segurando a taça do GP. Legal, isso não é para qualquer um, Paulo Matias. Foi muito legal. Eu fiquei vendo no Instagram do Paulo, ele conheceu todo mundo. Eu achei legal você mostrar também como que é o comando lá. Eu achei que ele fosse estar aqui hoje. Muito legal. Não, faltou pouco. Mas ó, essa coisa laboral e social parece que tem uma coisa em comum, porque pelo que entendi, ninguém gosta muito do Verstappen. Não, parece que ele Paulinha, é meio um probleminha. Vou te falar, olha, até o meu afilhado, meu enteado, na verdade, o Telzinho de 3 anos, ele falou que você comentava comigo. Ele é chato, né, Alex? Ele é muito chato. E vou dizer por que foi chato. Na verdade, o Verstappen já conquistou o bicampeonato, a equipe já conquistou também o Mundial de Construtores, o Verstappen também já bateu o recorde de vitórias na mesma temporada 14, não tinha mais nada para conquistar, estava em 7º lugar. E foi pedido para ele que ele trocasse, invertesse a posição com o companheiro de equipe dele, com o Checo Pérez, porque ele e o Leclerc, ou seja, o Pérez e o Leclerc estão brigando pelo vice-campeonato. Então aqueles 2 pontos, a mais 3 pontos, na verdade. E ajudar o amigo. E ajudar muito o amigo, parceiro. E ele declarou o seguinte, depois... Por que você não fez isso? Declaração dele. Eu já tinha avisado vocês pelo rádio. Aliás, não foi depois, não. Pelo rádio. Eu já tinha avisado vocês. Eu não vou ceder minha posição e vocês sabem muito bem por quê. Então não me importunem mais. Depois da corrida, perguntaram para o Checo Pérez. O que aconteceu? Ele falou, isso mostra realmente quem ele é. Ele já tinha dado esse cartão de visita, Paulinha, no México. Ou seja, já era bicampeão Verstappen, já tinha vencido todas as corridas, já tinha batido todos os recordes. E aí, perguntaram para ele antes da prova, se você tiver oportunidade, você vai ajudar o seu companheiro de equipe na cidade dele, ou seja, na cidade do México, no México, em frente à sua torcida? Falou, não sou o Papai Noel. Uau! Então isso mostra muito o caráter dele. Para mim é um bobão mesmo. É um bobão. Quer causar com você, Rufo. Ele vai na contramão do que é certo, do que é legal. E olha, diferentemente disso, o Hamilton teria oportunidade de impactar, ou seja, de acelerar mais. Exatamente. E tentar ameaçar a vitória do Russell. Os dois poderiam até ter problema, mas ninguém abre mão de uma vitória. Ele abriu mão de não ameaçar o Russell para que o rapaz conquistasse a sua primeira vitória, que quebrou um jejum aí. Desde 2020, a Mercedes não tinha uma vitória, ou seja, desde o GP da Emília-Romanha. E a mesma coisa desde 2010, que não tinham 2 ingleses no pódio. Que naquela época não era Mercedes ainda, o Hamilton estava na McLaren, ficou ele em primeiro, Jason Button em segundo, e coincidentemente naquela época também Alonso, um espanhol, em terceiro, e agora o Sainz em terceiro. E do lado da Ferrari também foi pedido isso, o Leclerc durante 3 voltas. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, Rufo, são 11h45, a gente está com o Alex Ruffo aqui nos estúdios, contando um pouquinho como é que foi o GP de Fórmula 1 lá em Interlagos. Exatamente, a gente já comentou do Verstappen, que foi uma grande sacanagem ele não ter cedido a posição maldosão dele esse cara. Ajudar, ou seja, o companheiro de equipe dele, Checo Pérez, a conquistar o vice-campeonato. E aí pediram na Ferrari também, durante 3 voltas, o Leclerc lembrou a equipe, olha gente, eu estou disputando o vice-campeonato, como recado para que o Sainz, que estava imediatamente à frente, também passasse a posição.
Aí a desculpa foi até um pouco melhor, ele pode ser ameaçado, é melhor não, a gente vai colocar em risco. Mas, de qualquer maneira, quando se fala tanto em trabalho em equipe, esse é o forte da Fórmula 1, esse lado que é vendido até para criançada. O cara deixou a desejar, trabalho em equipe, humanização, o cara literalmente foi um babaca. Sim. Não, mas foi muito legal, hein, cara? Agora, e você? E as fofocas, Paulito? Eu quero saber de você, bastidores. Eu tive a oportunidade, assim, e foi uma oportunidade única na minha vida, assim, de estar naquele paddock, né? Que é justamente a área onde as equipes ficam e tal. Né? E, é um negócio fora de série. E eu tive a oportunidade, gente, de conversar 5 minutos com o Hamilton. E ele falou sobre Senna, né? Fiquei 5 minutos conversando com o Hamilton e falei com ele dos 5 minutos, uns 2 minutos sobre tênis. Aí eu me parei assim, falei, tô falando de sneaker com o Hamilton, que negócio tênis, louco. E aí, ele contou da coleção dele, muito legal. E aí eu perguntei pra ele assim, eu fiz questão de perguntar isso pra ele, que é sempre uma dúvida que eu tenho, porque eu acho ele um cara tão brasileiro, mas tão brasileiro que ele é mais brasileiro do que muitos brasileiros que eu conheço, sabe? E aí eu perguntei pra ele falando o seguinte, falei, cara, o que é o Senna pra você? O que representa o Ayrton Senna para você? E ele falou assim, o Senna para mim é a mesma coisa que esperança de um dia melhor. Porra, aquilo me arrepiou de um jeito. Me arrepiou de um jeito a fala dele. E aí, essas são as imagens da inauguração do busto do Senna lá que foi a sobrinha, né, a Paula, que fez essa escultura. Não, foi muito legal. E o Hamilton, eu acho que ele está conseguindo, isso a própria família do Senna reconhece, né? Continuar o legado do Senna não sendo brasileiro, né? Isso é muito louco, né? É muito legal, né? Paulo. E uma coisa muito, assim, até vai com uma disruptura do que as pessoas falam, do que a mídia fala. Quando aconteceram as primeiras inserções dele em Interlagos, com o capacete pintado pelo Senna, muita gente falava que isso era uma atitude midiática. Só que ele faz isso aqui, faz no Japão, faz na Austrália, faz na Hungria. Ele tem, enfim, né, essa ligação. Ele sempre teve, sempre se espelhou no Ayrton. Ou seja, não é uma coisa midiática, tanto que foi consagrado a ele durante essa semana também, na semana passada, o título de cidadão honorário. Até tem uma brincadeira, agora o Brasil passa a ter 15 títulos mundiais. Né? Mas, você não perguntou ele se espelha no melhor, tá namorando a Isa? Desculpa, não perguntei, Paulo. Porque, né, teve a foto dele com a Isa. Não deu tempo de perguntar. Gente, que casal lindo. Não deu tempo. Mas o cara é de uma simpatia, de uma humildade, assim, que é impressionante. Levantou a bandeira de causas legais. Impressionante. Né? Apanhou muito da FIA por conta disso, mas continua levantando a bandeira. A gente falou de Senna, eu fiz questão, logo depois que acabou a corrida, a galera toda que estava na arquibancada foi para a pista e invadiu a pista. E a imagem, ela é linda das pessoas na pista. E eu consegui gravar um momento das pessoas gritando, ovacionando Senna, né? e tendo um grito que eu acho que une todos os brasileiros de esquerda, de direita, de centro. E eu acho legal a gente exibir aqui no Morning Show. Roda. Olha que arrepiante. Olha só, e foi o mesmo hino que eles cantaram quando o Ayrton desceu a primeira vez em 1991 em Interlagos. Muito legal. Muita gente pergunta o que é esse efeito Senna, efeito Ayrton Senna. Maravilhoso. É o que você fala do Hamilton. Você conheceu o cara, é o lado humanista. Para mim, eu digo assim, o cara é um líder, né? O Hamilton é um grande campeão. O Verstappen venceu 2 campeonatos. Para mim, essa é a diferença. É isso. Eu acho que para ser campeão, tem que ser campeão também, Paulinha, na vida. Né? Ou seja, vai muito além da pista. Tem que ser companheiro na equipe. Sim, você falou numa coisa que é verdade, humanista, né? Eu acho que o Senna, ele era humanizado, assim como o Lewis Hamilton. Se emocionar de verdade e não vir com babaquice para chamar a atenção da mídia. Porque no fundo, Paulo, isso é só para ter mídia. É o cara que vai na contramão daquilo que tá todo mundo vendo, todo mundo acreditando, é porque ele quer a mídia para cima dele.